Tudo começou em Broward County. Foi no reformatório juvenil que Jansen conheceu Stokely, o Sky Masked Sloop God. Ali nasceu a Members Only. Eles não tinham estúdio, gravavam com o que tinham, criando um som sujo e distorcido, que o SoundCloud nunca tinha ouvido antes. Era o nascimento de uma nova era. Aqui está o fato que mudou tudo. Look at Me não estourou nos palcos, estourou enquanto o X estava preso. Enquanto ele enfrentava a justiça, a internet transformava sua música em um hino de revolta. Quando ele saiu da cadeia em 2017, ele não era mais apenas um rapper local, ele era uma super estrela que o sistema não conseguia controlar. Mas a fama trouxe seus demônios. O relacionamento conturbado com Geneva Ayala gerou acusações graves que quase o destruíram. Em resposta ao ódio do mundo, X raspou as sobrancelhas e entrou na fase ugly. Foi o seu jeito de dizer que não se importavam mais com a estética, mas sim com a alma. Foi aqui que ele lançou o álbum Seventeen e provou que sabia cantar a depressão como ninguém. Depression and obsession makes. Com o cabelo azul, veio a promessa de mudança. Ele queria ser um exemplo. Question Mark bateu recordes históricos e o X se tornou o artista mais ouvido do planeta. Ele estava tentando se redimir quando o destino parou em 2018. Ele se foi, mas seus números e seus impactos continuam vivos. A conexão com o Sky Mask ia muito além de apenas fazer músicas. X buscava preencher o vazio deixado por uma figura paterna ausente e encontrou no crime e na arte sua única forma de expressão. Foi nesse caos que eles ditaram a moda do underground com a marca Revenge. Aqueles moletons não eram apenas roupas, eram o símbolo de uma revolta contra o sistema, transformando o visual de sua área em um movimento global que a indústria não conseguia ignorar. A capacidade do X de transformar dor em arte o conectou a outras almas feridas, como Lil Peep. A colaboração em Falling Down mostrou que a solidão e a busca por propósito eram sentimentos universal entre esses jovens ícones. X via em Peep um reflexo de sua própria luta interna, e a partir da precoce do amigo, só aumentou sua urgência em buscar uma mudança real, antes que o seu próprio tempo acabasse. O dia 18 de junho em Deerfield Beach foi o momento em que a jornada física de X foi interrompida de forma brutal. O artista que pregava positividade em suas últimas lives foi vítima da violência que tanto tentou deixar para trás. Ele se foi, mas deixou uma semente, seu filho Jekyll, cujo nome significa um novo universo. O nascimento do pequeno Jekyll selou o renascimento do legado de seu pai, prova que o ciclo da vida de um gênio nunca se fecha de verdade. Mas para entender o tamanho do buraco que o X deixou, a gente precisa mergulhar na técnica e mística por trás do barulho. O X não era só um rapper, ele era um estudioso das frequências. Ele acreditava que certos tons podiam manipular o estado emocional humano, e ele sabia quais frequências destacar para despertar sentimentos específicos, fosse a raiva pura ou a tristeza profunda. O exemplo perfeito disso é Jocelyn Flores. A vibe única dessa música não vem só da letra, mas da forma como ele moldou a atmosfera sonora. A produção em baixa fidelidade e o uso de tons que ressoam diretamente com a melancolia criam uma transe no ouvinte. Era como se ele estivesse sintonizando a rádio da sua alma na mesma estação da dor dele. E essa sujeira no som não era falta de equipamento, era uma escolha estética deliberada. O SoundCloud virou o campo de batalha do X. Enquanto a indústria tradicional o ignorava, ele construiu um exército digital. A hashtag FreeX não era apenas um movimento, era um teste de lealdade. Foi nessa época que surgiu a rivalidade, ou a falta dela, com o Drake. O fato de um dos maiores artistas do mundo ter copiado o flow de um moleque preso provou que o trono do rap estava mudando de mãos. Mas nem tudo era agressividade. O X tinha uma obsessão por expandir sua consciência. Ele falava muito sobre a regra de ouro e o poder do pensamento positivo em suas lives no Instagram. Ele começou a postar os Help Hand Challenge, onde incentivava os fãs a doarem roupas, comidas e brinquedos. Ele queria limpar o karma, ele sentia que o tempo dele estava acabando e precisava equilibrar a balança. O álbum Question Mark foi o ápice dessa dualidade. Ele viajava do nu metal ao lo-fi, do boom bap ao reggaeton.
Pouca gente sabe, mas o X era um grande fã de bandas de rock, como 3 Days Grace e Nirvana. Ele via em Kurt Cobain um espelho de sua própria alma incompreendida. Ele não queria ser apenas um rapper, ele queria ser uma voz geracional, que transcendia gêneros. A estética ugly que você viu ele adotar, raspando as sobrancelhas, tinha um significado profundo. Para Ja, a beleza externa era uma distração. Ele dizia que ao se tornar feio para os padrões da sociedade, as pessoas seriam forçadas a ouvir o que ele tinha a dizer, em vez de apenas olhar para ele. Foi nesse período que ele se aprofundou em leituras sobre filosofia e ocultismo. Ele acreditava que as palavras tinham frequências e que a música era uma forma de feitiçaria moderna para curar ou destruir. Vamos falar sobre a Members Only, volume 3 e volume 4. A banca dele não era só um grupo, era uma família de renegados. Sky Mask, Kid Trunks, Craig Zane, cada um trazia uma energia diferente. Mas a relação com o Sky Mask sofreu abalos. O Sky precisava se distanciar para não ser apenas o amigo do X. Foi uma separação dolorosa que vimos ser curado no palco do Rolling Loud, meses antes da tragédia. Alright, so I got one rule, right? Listen, the only way I'm fucking performing is if you turn up for Mansky today, right now. You hear me? So you know what I mean? From this side to that side, I need you to turn the fuck up, alright? Run it. O impacto pós-morte foi algo nunca visto antes na era digital. Sad quebrou o recorde de maior número de stream em um único dia no Spotify. No documentário Look at Me, XXXTentacion revelou camadas que nem os fãs mais fervorosos conheciam. A luta real com a bipolaridade e os traumas de infância que moldaram o comportamento errático dele. Ele era um vilão para alguns, um herói para outros, humano quebrado para todos. E o que dizer das colaborações póstumas? De Lil Wayne a Kanye West, todos queriam um pedaço da energia que o X deixou. Kanye chegou a dizer que o X o inspirou a ser mais autêntico. Mas a música mais emblemática talvez seja Bad Vibes Forever, o nome da sua marca, do seu último álbum e do seu estado de espírito permanente. Bad Vibes não significava energia ruim, mas sim aceitar que a dor faz parte da existência. O legado dele hoje vive através da fundação que sua mãe Cleo gerencia e, claro, através de Jekyll, o nome criado pelo próprio X antes de morrer. Significa um estado diferente ou o próximo universo. É quase profético. Ele sabia que não pertenceria a esse mundo por muito tempo. Suas últimas mensagens era sobre mudar o mundo, uma criança de cada vez. Se você olhar para os artistas como Juice WRLD, que infelizmente também já se foi, ou até mesmo novos talentos do underground brasileiro, o DNA do X está lá. A voz rasgada, a vulnerabilidade exposta, o uso de violão acústico misturado com graves distorcidos. Ele provou que você não precisa de um grande estúdio ou de uma grande gravadora, se você tiver uma conexão real com a verdade e com a dor das pessoas. Para fechar, a história de Jansen Ricardo Onfroy não é uma história sobre perfeição, é uma história sobre evolução. Um jovem que saiu do crime e do ódio para tentar encontrar a paz através da arte e que foi levado justamente quando começou a encontrá-la. Ele costumava dizer: se eu morrer, quero ter certeza de que minha vida fez pelo menos 5 milhões de crianças felizes. X, você fez muito mais do que isso. Sua energia é eterna. Long live X.